Fracassou, hein? Fracassou completamente. O Bolsonaro e o Alan dos Santos anunciaram que fariam uma mega manifestação contra o Lula em Washington. Vamos lembrar, o Lula encontrou ontem com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Não só o Lula foi lá com a Janja, esteve lá também a ministra Aniele Franco, a ministra Marina Silva, alguns outros ministros do Lula. Lula também se encontrou com vários parlamentares norte-americanos e com vários representantes de grupos sociais norte-americanos e fechou vários acordos com os Estados Unidos. Ok, o Alan dos Santos e o Bolsonaro anunciaram: a gente vai fazer a vida do Lula em Washington um inferno, vai ser ruim pro Lula. Começaram a anunciar em grupos bolsonaristas dos Estados Unidos que tinha até gente fazendo caravana para Washington só para protestar contra o Lula. Então imaginava assim, que teriam mega protestos ali de fascistas contra o Lula. E a gente sabe uma coisa, por mais que você fale, Thiago, mega protesto contra o Lula é um negócio difícil de acontecer no exterior. Porque a gente sabe uma coisa, os nazifascistas, quando querem, eles se organizam muito bem. Eles têm sempre um financiamento que ninguém sabe de onde vem, exatamente para promoverem a barbárie, promoverem o caos. Aí o que aconteceu? O Joe Biden convidou o Lula para os Estados Unidos e o Lula não ficou num hotel. Toda vez que o Bolsonaro foi aos Estados Unidos, ele ficou num hotel 5 estrelas que fica no centro de Nova York. No hotel, a diária do hotel que o Bolsonaro ficava custa quase 20 mil reais. Geralmente ele ia durante eventos. E aí, como tinham muitos líderes estrangeiros, a diária ia ficar mais cara ainda. Era o que pagava o Bolsonaro. O Lula não. O Lula ficou numa casa que se chama The Blair House. É uma casa que pertence ao governo americano, onde eles hospedam convidados de honra. Quem chega aos Estados Unidos com honras máximas fica nessa casa onde o Lula ficou hospedado com a Janja. Aliás, logo que chegou o Lula e a Janja, chegaram o Lula e a Janja, né, são dois, aos Estados Unidos, a Janja publicou uma foto bem bonitinha, eu vou te mostrar aqui. A Janja publicou essa foto de flores, que ela recebeu uma encomenda com flores da primeira-dama, Jill Biden, dos Estados Unidos. E aí, a Janja ainda falou, thanks, Jill. Aí ela agradeceu em inglês, a Janja, nas redes sociais. Tá. Aí, o que aconteceu? Fecharam ali o quarteirão inteiro, os bolsonaristas não conseguiram chegar nem perto do Lula. Nem perto. Porém, parte da imprensa, tanto brasileira quanto norte-americana, começou a ir nos arredores e viu que não tinha manifestante, não tinha bolsominion ali. Eles falaram, pô, estranho, porque esses grupos nos Estados Unidos, quando eles querem protestar, eles conseguem fazer barulho. Eu não sei se você já percebeu, mas quando o Bolsonaro ia no Brasil, em alguns locais, eu, Thiago, tentei muitas vezes colocar carros de som, a gente tinha os carros de som do Plantão Brasil, para protestar contra o Bolsonaro quando o Bolsonaro estava em alguma determinada cidade. Sempre os carros de som tinham medo. Nos Estados Unidos, não. Toda vez que o Bolsonaro ia, fosse em Los Angeles, em Miami, em Orlando, em Washington, em Nova York, o que acontecia? Acontecia que o Bolsonaro, ele ia, e aí não eram apenas carros de som, eles tinham um carro lá, que é um carro, parece um outdoor, um carro com um telão grandão, falando fora Bolsonaro, Bolsonaro criminal, criminoso, coisas contra o Bolsonaro. No Brasil não dava para fazer isso, mas nos Estados Unidos é muito comum que tenha manifestação assim contra líderes, tanto de lá quanto estrangeiros. Tá. Contra o Lula não teve nada, absolutamente nada. Aí o Lula foi ao encontro com o Biden. Aí no dia do encontro, você deve imaginar, não, vai ter muito protesto. Antes de encontrar o Biden, o Lula encontrou o Bernie Sanders. Bernie Sanders, para quem não sabe, é um senador norte-americano. Vou mostrar a foto aqui dele com o Lula. E ele é um senador que é considerado lá nos Estados Unidos como um cara socialista. Ele é a pessoa na política americana mais de esquerda que tem. E olha que ele tá longe de ser um cara assim de, nossa, ultra-esquerda. Não, ele é um cara centro-esquerda. Mas lá para os americanos, ser centro-esquerda é como se fosse um cara comunista radical. E aí o Lula se encontrou com ele. Tá aqui, ó, foto bonita. Tá o Lula, o Bernie Sanders, aqui o Celso Amorim, o chanceler do Brasil, o Jacques Wagner e o Haddad. Todos eles aqui. O Bernie Sanders, ele é senador. Ele é um dos senadores mais populares dos Estados Unidos. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, ele não é presidente dos Estados Unidos hoje, e não foi em 2016, porque dentro do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos tem as prévias antes de ter a eleição. E aí cada partido, os dois partidos, escolhe seu candidato nas prévias. Ele sempre é roubado nas prévias. Ele foi roubado pela Hillary Clinton, não pela Hillary, mas pelo Partido Democrata, em 2016. Todas as pesquisas indicavam que o Bernie Sanders ganhava do Trump com 15 pontos de vantagem. Ele ganhava do Trump com uma mão amarrada nas costas. Era assim que ele ganhava fácil do Trump. E para Hillary Clinton ser presidente, fizeram fraude nas primárias lá,
e ele não pôde ser. Depois, em 2020, a mesma coisa aconteceu com o Joe Biden e o Bernie Sanders. Em pelo menos 2 estados-chave, teve fraude. As pessoas eram impedidas de votar para que o Joe Biden fosse o candidato democrata. Por quê? Porque não quer o Bernie Sanders, porque ele é um cara que ele é de esquerda. É isso. Então o Bernie Sanders, ele tem contato com a esquerda latino-americana e com parte da esquerda mundial, estava lá com o Lula. Depois o Lula se encontrou com outros parlamentares que são muito famosos lá, inclusive uma que essa sim é cotada, mesmo ela não sendo assim da esquerda neoliberal total, mas ela é cotada como a futura presidenta dos Estados Unidos, como quem provavelmente vai ser a primeira presidenta mulher dos Estados Unidos, que é a Alexandra Ocasio-Cortez. Tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Pronto, tá aqui. É ali o Lula. E ele também se encontrou com outros parlamentares. Tá aqui, ó. Ele se encontrou com vários parlamentares e tudo mais, falou sobre direitos humanos, democracia, progressismo, mas a parte principal era encontrar o Biden. Aí, logo antes do encontro do Lula com o Biden, o Bernie Sanders tentou falar com a mídia e os bolsonaristas apareceram. Foi a única vez que eles apareceram no dia. Então prepare. Isso que você vai ver foi o ápice da manifestação bolsominion contra o Lula lá em Washington. Vamos lá. Prepare aí para ver o vídeo. Tá aqui o Bernie Sanders tentando falar com a imprensa. Você vê que ele até vai embora. Pequenos grupos a favor e contra o presidente Lula disputam espaço aqui. Conta quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um rapaz ali, apareceu o braço agora, 6. 6. Contei 6? Tem o quê? Tem mais? Tá vendo? Vai. Põe aí 7, vai. Dá um aí de lambuja pra ele. Ó, mais um aí, 7. Aí, literalmente, não tem nenhuma dúzia de gados pingados pra protestar contra o Lula. Essa foi a mega manifestação que eles conseguiram fazer contra o Lula. Só que a coisa foi piorando. Porque a humilhação pra fascista tem que ser muita. Humilhação pouca pra fascista nem vale a pena. Tem que ser muita humilhação. Eles estavam lá, tal, a imprensa olhando, falando, pô, essa é a manifestação aí contra o Lula. O Alan dos Santos não apareceu. O Alan dos Santos mora em Washington, tá? Você talvez não saiba, eu sei, tem uma curiosidade sobre Thiago. Eu gosto de ficar vendo mapas de cidades onde eu nunca morei e onde eu nunca pretendo morar. Então, quando eu lembro, uma época eu trabalhava, e aí, nos meus dias de folga, eu ficava olhando no Google Maps, olhava o mapa de Washington, de Miami. Nunca imaginei morar nesses lugares, nunca quis, mas olhava. E aí, onde parece que o Alan dos Santos mora, que algumas vezes ele deixou escapar ali onde ele estava, e geralmente ele está nos arredores, é bem perto do local onde tem a Casa Branca. É bem perto da Casa Branca, ele não está longe não. Washington não é uma cidade gigantesca, que as coisas são muito longe, não. Uma cidade até, para os padrões americanos, não é uma grande metrópole. Por que o Alan dos Santos não foi lá? Ele pega um metrô, ele chega ali no local onde estão esses bandidos fascistas aí, em 20 minutos. 20 minutinhos. Olha, se o Alan dos Santos colocar o vídeo do Thiago dos Reis pra dar o play e sair da casa dele, quando estiver acabando o meu vídeo, ele chega lá na Casa Branca. É esse nível. Obviamente vai chegar apavorado que se o Alan dos Santos assistiu o Plantão Brasil, ele sabe que vai preso. Que é isso aqui que a gente tá falando no Plantão Brasil faz tempo que a batata dele tá assando. Tá, mas chega. Não foi por quê? Sabe o que não foi o Alan dos Santos? Que ele tá realmente apavorado com medo de ser preso. Ele sabia que tinha uma chance de, se ele fosse lá, ele ser preso. Porque já estão mexendo os pauzinhos para que o FBI ou qualquer polícia norte-americana pegue o Alan dos Santos nos próximos dias. Então ele estava com medo e não foi. Então ele ficou jogando nas redes sociais, os bolsonaristas julgaram, e no fim foram o quê? Nenhuma dúzia de gados pingados. Só que aí foi piorando a humilhação deles, foi piorando. Vamos lá. Ele estava aqui, ali perto, é que é perto, né? Nem na Casa Branca ainda. Eles estavam ali perto. E olha o que aconteceu. Eles estavam protestando contra o Lula. Nem 10 pessoas. Aí apareceram os petistas. Não só petistas, tinha americano no meio ali, parte de movimentos e tudo mais. Não eram muitos também, mas eram bem mais. Era o triplo, umas 30 pessoas. 30 contra 7 é muito mais. Aí olha só o que aconteceu. Vamos lá. Perderam o poder que tinham de publicidade do megafone.
Tinham 7 bolsonaristas, aí diminuiu pra 4 ou 5, alguns foram embora. Aí chegaram uns 30 petistas, colocaram o jingle do Lula numa caixa de som desse tamanho que tava no chão. E ficaram Lula lá, Lula, e os bolsominions assim com o megafone tentando falar e ninguém escutava eles. Humilhação total para os bolsonaristas em Washington. Enquanto isso, o Lula e o Biden se encontrando. Olha, o Lula, ele conseguiu, já o primeiro encontro do Lula com o Biden. O Biden anunciou 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Então, enquanto os bolsominions estavam lá ladrando, latindo, o Lula conseguia 50 milhões de dólares. Vamos lembrar, durante o governo Bolsonaro, o Fundo Amazônia foi descontinuado. Então, o Brasil recebeu zero. Durante o governo Lula, vamos lá, no primeiro dia do governo Lula, que foi dia 2 de janeiro, ou seja, assumiu dia 1, primeiro dia aí de governo real, dia 2 de janeiro, a Alemanha anunciou 200 milhões de reais. Mas, na verdade, a Alemanha anunciou 1 bilhão e 100 milhões de reais para a proteção do meio ambiente no Brasil. Sendo que 200 milhões eram diretamente para o Fundo Amazônia. Não quer dizer que o resto do dinheiro não vai também para a Amazônia. Vai. Tá, de boa parte vai. Tá, mas o resto do dinheiro entra numa verba diferente, que vai para a Amazônia, mas pode ser em outras áreas de proteção ao meio ambiente. Não exatamente ali, Fundo Amazônia. Mas tá. A Alemanha anunciou isso. A Noruega anunciou que voltará imediatamente, já caiu o Pix, viu? A investir no Brasil no Fundo Amazônia. Também, quase 1 bilhão de reais. Aí os Estados Unidos falou, ó, no Fundo Amazônia aqui mais 200 milhões de reais, 50 milhões de dólares, mas vamos iniciar a tratativa para a gente fazer um Fundo Amazônia de 20 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. Então vamos fazer um Fundo Amazônia de 20 bilhões de dólares e a gente vai falar com outros países para que, pouco a pouco, a gente chegue lá para 20 bilhões de dólares. O plano do Lula são 20 bilhões de dólares anuais. 100 bilhões de reais por ano para a proteção da Amazônia. Esse é o plano do Lula, para que a Amazônia seja extremamente desenvolvida, para que se torne uma das regiões... Quando eu digo desenvolvida, é o seguinte, tem floresta, mas as cidades que tem ali no meio pequenas se desenvolverem e os indígenas terem proteção e as florestas terem proteção e os bolsonaristas serem todos expulsos de lá. E a Amazônia continuar sendo o pulmão do mundo. Tem uma coisa que o Lula falou com o Biden, que é sobre os créditos de carbono. E ali é onde está, eu falei aqui faz alguns meses, ali é onde está, eu vou falar, a cereja do bolo. Créditos de carbono são o seguinte, os países mais ricos gastam muito mais carbono, ou seja, eles poluem muito mais o meio ambiente do que os países mais pobres. Alguns países mais pobres, eles criaram isso de crédito de carbono. Como eles poluem menos, eles podem ganhar créditos, ou seja, eles vendem esses créditos aos países que poluem mais. E aí o país que polui mais fala, olha, eu estou poluindo tanto por cento acima do que eu deveria. Para o meio ambiente, para o planeta Terra não ter aquecimento global, não ferrar o planeta. Então, eu estou pagando para países que poluem menos do que deveriam. Só que tem um problema. Quase nenhum país do mundo tem créditos de carbono para vender, porque mesmo os países que poluem menos, ainda estão poluindo um pouco menos do que deveriam só. Então eles não têm crédito para vender. Sabe quem tem muito espaço e muito crédito para vender, se fizer direitinho? O Brasil. Qual outro país tem a floresta amazônica, com o território que tem? Só o território de floresta que o Brasil tem é 2, 3 vezes maior do que todo o continente europeu. Que, aliás, são quem mais gastam junto com os Estados Unidos e China. Você fala, pô, peraí, então o Lula colocou esse tema aí na mesa. Marina Silva também colocou o tema na mesa. Então as conversas foram avançando bem. Aí, para o Brasil receber bilhões e bilhões, eu vou falar, você põe esses investimentos em 5, 10 anos, estamos falando aí de trilhões em investimento, exatamente para a proteção da Amazônia, e investimento que vai ser não só para proteção, porque chega um momento em que está protegido, você usa esse investimento desses créditos de carbono para quê? Para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento do país. Então, isso tudo está na mesa, isso tudo foi acordado já nas primeiras conversas do Lula com o Biden. Antes disso, eu quero te mostrar aqui, ó, esse é o grupo de petistas, ó, parabéns a eles, que calou os bolsominions, ó, tava aí, esse é o grupo aí, ó, que tem o quê, ó, 30, 40 pessoas, suficiente, não precisou de 100, 200 mil, 30, 40 pessoas, aí calaram os fascistas dos Estados Unidos. Calaram todos eles. Só uma coisa aqui, antes que você fale, ah, Thiago, mas não sei o que, o Bolsonaro também foi para os Estados Unidos, ele era amigo do Trump. Eu vou mostrar esse dia aqui, para você ver o relacionamento que tinha Bolsonaro e Trump aqui juntinhos. Desculpa mostrar bandidos na sua tela. Nesse dia, o Bolsonaro foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. Sempre o Brasil é quem abre a Assembleia. Isso é por tradição. O Bolsonaro discursou. O presidente dos Estados Unidos é o segundo sempre a discursar. O Trump discursou após o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou exatamente 45 minutos esperando o Trump passar naquele corredor. Ele ficou 45 minutos parado, presidente do nosso país, presidente do Brasil, parado, igual um imbecil, igual um boneco de posto de gasolina, assim, parado, bobão, esperando o Trump. Sabe o tempo que o Trump deu ao Bolsonaro? Esse tempo aqui. Esse foi o tempo dedicado pelo Trump ao Bolsonaro. Um abraço. Ele falou, deixa eu apertar a mão aqui do outro rapaz também. Apertou a mão.
e foi embora. É isso. 45 minutos para 17 segundos de conversa. Enquanto isso, ó, aqui Joe Biden com a Anne, ele falou, o Bolsonaro deve odiar ver essa foto. Esse é o presidente dos Estados Unidos, junto com a irmã da Marielle. No caso, Marielle, que vai ser esclarecido rapidamente. Aqui, ó, que foto bonita. Lula, Janja e Biden. Eu gosto do Lula que ele leva a Janja em tudo. Igual eu falo pra minha esposa, eu levo ela em tudo, absolutamente tudo. Inclusive, quando eu fui conhecer o Lula, fiz questão. Falei pro pessoal, a minha esposa tem que ir no evento. Põe vaga pra minha esposa, senão eu não vou também. Sem minha esposa eu não vou. E o Lula, mesmo com a Janja, é o presidente dos Estados Unidos. Vai minha esposa. Por que eu vou sem ela? Vai com ela. Você vê que a esposa do Biden não tá. Ela mandou flores pra Janja, mas ela não tá. Mas a esposa do Lula tá. E não é só porque, é o Biden. Não. Podia ser qualquer outro. Podia ser presidente da Alemanha, tava a Janja, em todos. O Lula sempre tá com a Janja. São parceiros mesmo. E aí, um pouquinho aqui enquanto o Lula falou de proteger a Amazônia, eu só quero só finalizar o vídeo com um pouquinho do Bolsonaro junto com o Al Gore. Al Gore é um dos maiores defensores do meio ambiente nos Estados Unidos. Perdeu a eleição pro Bush em 2000, uma eleição que foi fraudada, aliás. Lá tem também fraude, viu? E o Al Gore se encontrou com o Bolsonaro. O encontro foi meio em inglês, meio em português, mas dá pra entender porque tem o tradutor. Olha o que o Bolsonaro falou para um dos maiores defensores do meio ambiente em todos os tempos. Sou um grande amigo, bem próximo de Alfredo Cercas. Cerquis. Lá atrás fui inimigo do Cerquis na luta armada. Fui inimigo! Cerquis in the army. Oh, I didn't know that. Eu não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão do mencionei a exército. pessoa errada. Não. Don't worry, not a problem. I am informed. A história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with Lamento you in trazer essa a questão, meeting, but I care passionately about assim it. informal, mas é algo que me toca profundamente. Sobre a Amazônia. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. O cara não traduziram. Ele falou, olha, eu tô muito preocupado com a Amazônia. A Amazônia tem que ser explorada. O cara falou, o Al Gore falou, I'm not sure what you mean. Eu não tô entendendo direito o que você tá falando. Peraí, você tá falando mesmo que você quer destruir a Amazônia junto com os Estados Unidos? É isso mesmo? Olha, eu não tenho certeza do que você tá falando. Peraí, como assim? É isso. Esse é o Bolsonaro. Aí você compara o Lula com o Bolsonaro e você vê, pô, finalmente o Brasil voltou. Não falei nesse vídeo muito sobre os acordos do Lula, mas nos próximos eu falo. Falou.